Olá, meus amores, bom dia, Paz seja convosco, Paz seja contigo. Amados, eu quero ler um pedacinho só da palavra de Deus aqui, porque eu preciso te dar um recado básico para a tua vida. Já serviu para minha. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, o título diz: Davi vai para Nob, mas olha onde eu vou entrar para poder falar com você, depois eu volto no contexto. Ó. No versículo 4 diz assim, ó, o sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado, se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente. Podem comê-lo. E Davi respondeu: Certamente que não. Pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais as de hoje. Davi aqui, como a própria palavra vai narrar aqui, diz assim, ó, no início. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? E respondeu Davi: O rei me encarregou. Aí vem, ó. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Davi ali estava com os soldados devido a uma incumbência. E quando o, o rei encarregou Davi para certas situações, ele falou com Davi. Ele não falou com todos, mas Davi era o cabeça de muitos ali, de soldados dele. Deus quer falar contigo o seguinte, amados, presta atenção. Se os homens de Davi, que eram homens, alguns homens leigos, que não tinham Deus, não tinham espiritualidade, mas alguns já ouviam falar de Deus através de Davi, outros já serviam, né? Enfim, eles estavam sem tocar em mulher, estavam puros, não estavam com relações sexuais, não tinha tido contato. Alguns deles aí, em guerras, em lugares, acabam tendo essas situações. No caso de Davi, com os homens dele, não. Davi fazia questão que eles se mantivessem puros. Aí você vai dizer, Adriana, mas o que você quer falar com a gente sobre isso? Meu amor, se os soldados de Davi se mantinham puros para não ter relações em coisas simples, quanto mais nessa daqui, como o próprio Davi falou. Davi disse, quanto mais nessa, era uma questão especial, era uma ação muito poderosa, era uma situação muito boa para o rei e de incumbência também boa para Davi. Então, Davi não se misturava, porque, amados, quando você guarda teu corpo, quando você consagra ali, quando você se guarda ali, né, Deus, ele vai guardar você. Porque quando você se junta na carne com outra pessoa, você está trazendo a bagagem dela espiritual. Então, como é que Davi ia guerrear numa situação dessa? Ele sempre mantinha, porque ele conhecia a palavra. Davi era o cabeça, à frente daquilo ali. Davi sempre ensinava os soldados dele. Não era fácil guerrear. E na espiritualidade, tudo quanto você se consagra, tudo quando você se guarda, quando você abstém de certas coisas, você mantém vitórias. Por exemplo, você não faz jejum. Você não está fazendo um jejum, você não está guardando o seu corpo de algumas coisas. Faça um jejum. Ah, Adriana, mas eu não faço jejum há muito tempo. Não importa. Volte a fazer. Porque quando você se abstém de algo, você abre mais o leque para as vitórias, para a espiritualidade falar mais com você. Davi aqui foi incumbido pelo rei. O rei conversou com ele e ele foi falar com o sacerdote a sós.
tem certas situações aí que não é para você contar para ninguém. Tem certas situações que é você e Deus, e você e a pessoa que está sendo tratada, que está sendo ali acordado o negócio. Mas para isso você também tem que se abster de certas situações para você ganhar vitória. Um compromisso do teu corpo, da tua vida com Deus, com o que você serve, com a tua espiritualidade. Você está entrando em guerra de qualquer jeito, você está entrando em situações de qualquer jeito, você está fazendo reuniões de qualquer jeito. Você tem que ter um compromisso com o ato, com aquilo que você está fazendo. Porque Deus, ele observa os detalhes, amado. Agora vamos lá. Se você parar para prestar atenção, o Davi perguntou o que o sacerdote tinha ali para oferecer para ele. E ele disse, olha, eu tenho os pães, eu vou ler. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O sacerdote, aí ele botou aqui, ó. Olha só o que ele falou. O que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. Olha o que ele falou aqui, ó. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, não tenho pão comum, somente os pães consagrados. Se o soldado não tiver relações com as mulheres recentemente, pode comê-lo. Ou seja, quando você está com o teu corpo puro, quando o teu corpo está ali em propósito, o momento exato ali vai ser propício para você ganhar algo que vai beneficiar teu corpo. Agora, se Davi, com os homens deles, tivesse falado, não, nós tivemos relações, nós tivemos isso, o pão consagrado ali seria pecado para ele. Você está me entendendo? Como o corpo de Davi com os do corpo das outras pessoas estavam puros, porque não tinha tido relações, porque para Deus ali o pão consagrado é como uma santa ceia, ali é a santa ceia. Ali era o corpo de Jesus que ia ser partido, o corpo de Deus que ia ser partido para a santa ceia, para a consagração, para um ato espiritual, para coisas ali consagradas. Não era para qualquer um comer, tem que estar preparado. Você está entendendo? Então, quando você chegar num determinado ponto, numa determinada situação, que você tiver precisando de algo, esse teu comportamento vai te ajudar. Davi levou os pães para comer os pães, mesmo sendo consagrados, por permissão de um sacerdote, porque eles estavam puros. Então, se eu tiver apta, se eu tiver pura para uma situação, eu vou conseguir receber a bênção da alimentação ou de qualquer outra situação de Deus ali, devido à pureza, devido à oportunidade, devido àquele momento, à situação. Alguém aqui ou outras pessoas vão passar por situações que, devido a se guardar, devido a certa pureza, devido a certas situações, elas vão ser aprovadas por Deus e vão ser socorridas. Agora, quem não tiver no propósito não será abençoado. Amados, isso aqui é muito mais além. Eu estou dando só uma pincelada por alto, porque a nossa vida é guardada em Deus. E o inimigo, às vezes, ele prepara situações que a gente não entende. Prepara situações que a gente não sabe. Ele arma situações contra nós. Mas quando nós já estamos acostumados a fazer compromisso com Deus, a nos consagrar, a nos guardar, a ler a palavra, no momento certo, Deus te prepara para você receber certas bênçãos e certos aval. Porque aqui, Davi recebeu o pão para um alimento. Eles estavam com fome. Não foi pecado aqui. A resposta está aí, ó. Não foi pecado comer o pão consagrado, porque eles estavam puros. Eles estavam puros, eles não tinham tido relações, eles não estavam fazendo coisas erradas ali. E o pão alimentou eles, tanto no carnal quanto no espiritual. Agora, se eles tivessem tido, o pão ali seria entrado como pecado, porque era consagrado. Não é para comer
nada consagrado, mas o momento propício, por eles estarem puros, ali não fez mal nenhum. E você vai lembrar dessa palavra aqui. Quando acontecer um momento na sua vida de alguma situação, você vai dizer, meu Deus, a Adriana falou sobre isso naquele dia. E hoje está acontecendo, devido eu me guardar, devido a acontecer isso, devido eu fazer aquilo, devido eu estudar a palavra, o momento certo, eu não sei qual é que vai calhar para a tua situação. Por você estar se guardando em Deus, por você estar se consagrando, por você estar lendo a palavra, por você estar louvando a Deus, por você estar fazendo algo que guarde você com relação ao Todo-Poderoso, o momento certo, quando você precisar, esse momento de Deus com você vai ser propício, vai ser abençoado e vai ter o aval de Deus. Vai ter o aval de Deus, mediante o teu comportamento, mediante a tua atitude, mediante a tua ação. Tá vendo como é que é importante, amados? Tudo tem uma regra. As pessoas não gostam de regras, as pessoas não gostam de leis, as pessoas gostam tudo do errado. As pessoas não gostam do certo. A vida não é bagunça, mas tem pessoas que fazem a vida bagunçada porque permite ser bagunçado. Tem lugares, tem empresas, tem situações que precisa de regras. Quando a gente abre mão de certas situações para ajudar o outro, mas a gente está no erro ajudando, está conivente com o erro do outro, a gente não é abençoado, dá tudo errado. Agora, quando a gente começa com o certo, faz tudo direitinho, com regras e tudo mais, tudo dá certo. Aí Deus me fez lembrar de um detalhe na minha vida, né? Teve uma situação que aconteceu comigo, que se eu começasse o certo, não dava errado. E Deus usou uma pessoa para me dar umas ripadas, pendada pelo lado, assim, burocrático mesmo, pelo lado de regras mesmo. E aí eu falei, meu Deus, logo eu gostando de regra, pulei essa etapa. Não é nem que eu pulei essa etapa, eu desobedeci uma regra. Depois, com calma, eu abro o verbo para vocês. Mas não é brincadeira não, amados. Olha só o sangue de Jesus na minha vida. São coisas que acontecem com a gente. Pare de ser boa, seja justa. Pare de ser bom, seja justo. Porque quando você é boa, quando você é bom, você é o errado ou a errada da história. Quando você não faz o certo, o justo, aí você começa a ser ruim. Aí a pessoa vai te chamar de ruim. Não é que você seja ruim, é porque você tem que fazer as coisas certas, honestas, justas. Quando você é muito bonzinho, que você passa etapas, pula regras e ajuda a pessoa porque gosta da pessoa, aí você se ferra. A palavra certa é essa, você se ferra todo. E Deus, com Deus não tem esse negocinho. Com Deus é ou não é? Com Deus faz o certo ou não faz o certo. Não existe meio termo para Deus. Você tá me entendendo? Então aqui, Davi ganhou os pães, mesmo sendo consagrados, porque eles estavam aptos para comer, porque eles estavam puros. Para Deus não teve pecado diante disso aqui. Eles estavam com fome, mas eles estavam puros. Adria, mas se eles estivessem impuros e com fome, eles poderiam até comer. O sacerdote ia dizer não, mas se desse, para Deus eles estariam pecando. Você tá me entendendo? Porque o negócio era deles com Deus, não com o sacerdote. O sacerdote foi só um canal de falar para eles aqui. Mas graças a Deus que Davi e os homens deles estavam puros. Então, mesmo com fome, mesmo pegando aquele pão consagrado, eles não cometeram um ato de pecado com relação a Deus. Deus a permitiu o aval na tua vida, mas por causa de um detalhe que você esteja na hora lá. Não sei se vai ser puro, porque às vezes você troca de casal, você troca de relacionamento, você troca de namorado e namorada, como se troca de roupa íntima. Aí você tá toda impura, você tá trazendo energias, carga negativa, você tá ficando qualquer um. Você não sabe o que o outro faz, a vida do outro, as atitudes do outro, então você vai carregando. Tem coisas que não tá dando certo na tua vida aí por conta da espiritualidade. Você nem se guarda.
Você tá me entendendo? Então, assim, cuidado. E não é só para isso, não, é para várias coisas. Quanto tempo que você não faz um jejum para você deixar Deus trabalhar o teu coração e mostrar muito mais além? A palavra, então, nem se fala. Isso aqui serve para todos, amados. Porque a vitória, quando vem, é para todos. Davi aqui, ele servia a Deus. Ele era homem de Deus, mas tinha homens de guerra dele lá que não servia a Deus, mas obedecia essa ordem de Davi. E ouvia o que Davi ensinava para eles ter vitórias. Tem pessoas que não servem a Deus aqui e tá ouvindo essa palavra. E no momento certo vai ter a vitória porque vai obedecer o que Deus está falando com ele aqui ou com ela aqui. Então, fique atento nesses detalhes. Uma obediência abre um aval para uma grande vitória que você está esperando. Um beijo no seu coração e fique com Deus.